Eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre a unção do Espírito. Quero falar um pouco sobre o que a unção é capaz de fazer. Quero falar um pouco como a unção opera, como identificar um ambiente de unção. E quando se fala de unção, necessariamente nós precisamos associar esse assunto com consagração, com separação. Na verdade, consagração é separação. Consagração, separação e santidade. É impossível você falar de unção sem tocar nessa área, nesses assuntos que falam de consagração, de santidade, de separar-se para o Senhor. Sabe que não existe manifestação ou operação da unção sem uma vida de consagração e santidade. É impossível a manifestação ou a operação da unção do Espírito de Deus nas nossas vidas se nós não tivermos uma vida de consagração, se nós não tivermos uma vida de santidade. A unção precisa de uma vida santa para que ela possa operar. A unção precisa de uma vida consagrada para que ela possa operar. E da mesma forma acontece na igreja. É exatamente da mesma forma, ou seja, a unção ela não opera e ela nem se manifesta num ambiente onde não há temor e não há santidade. E infelizmente nós estamos vivendo os últimos dias e nós muitas vezes nos deparamos com situações como essa. Infelizmente, igrejas que perderam o temor de Deus. Queridos, quando uma igreja perder o temor de Deus, ela perdeu a presença de Deus. Uma igreja sem temor é uma igreja sem a presença de Deus. Uma igreja sem santidade é uma igreja sem a presença de Deus, desprovida da presença de Deus. E uma igreja desprovida da presença de Deus, ela perdeu a razão da sua existência. E nós não queremos ser uma igreja desprovida da presença de Deus. Nós vamos andar em santidade, nós vamos andar em consagração, nós vamos andar em temor do Senhor. E nós vamos viver tempos gloriosos, nós estamos nos preparando para um grande avivamento. Existe um grande, eu consigo ver com os meus olhos espirituais, a onda está se formando. Sabe quando você está lá na praia e você quer pegar um jacaré e você espera a maior onda e passa uma e passa duas e de repente você vê uma onda se formar de longe e você logo percebe, essa vai dar. Ela começa a se levantar com uma imponência. Ei, existe uma onda do avivamento que está se aproximando e ela vai vir sobre a igreja se ela andar em consagração e em santidade. E quando essa onda de avivamento nos tocar, as nossas vidas nunca mais serão as mesmas. Nós nem sabemos exatamente o que é avivamento. Muito se fala, o avivamento daqui, o avivamento de lá, mas nós não sabemos exatamente o que é isso. Mas se prepare, nós vamos experimentar, nós vamos desfrutar, nós vamos viver essa realidade. Nós vamos atrair a glória de Deus. Vamos atrair a presença de Deus como um ímã que atrai. Aleluia. Se prepare para você, talvez entrar em alguns cultos aqui, você cair de joelho quando entrar naquela porta. Tamanha glória, tamanha presença. Aleluia. Sabe, queridos, mas ainda assim é possível nós estarmos num ambiente onde a unção de Deus ela está se movendo, ela está operando, e eu digo algo para você, a unção de Deus ela está se movendo nesse lugar. Só se você for muito seco para você não perceber. Mas a unção de Deus ela está se movendo, ela está operando nesse lugar. É possível quase você fatiar a presença. Ela está praticamente tangível. Agora é possível estar num ambiente como esse e ainda assim não se deixar ser tocado
por esta unção, por esse poder disponível. Sabe que isso acontece quando os crentes eles assumem uma postura muito mais de espectadores do mover. Eu não sei se você já viu isso, mas o mover está pegando, o Espírito Santo está se movendo. E existem alguns que eles ficam observando, eles são observadores do mover. Eles são espectadores do mover. Mas eles não se envolvem com aquele mover, não se envolvem com aquela unção. E permanecem como espectadores. Sabe, queridos, esse tipo de postura faz com que esse tipo de crente, eu sei que não estou falando com você, amém? Faz com que esse tipo de crente, ele fique ali muito mais como uma postura, uma posição avaliativa e julgadora do que qualquer outra coisa, ou seja, não está ali com o desejo de se envolver, está ali para julgar, isso é de Deus, isso é do diabo, como se ele fosse um juiz. Esse pastorzinho fica rindo em cima, que negócio estranho é esse? Ei, é melhor rir do que chorar. Eu não quero chorar não, eu quero rir, eu quero chorar de alegria, de constrangimento do Espírito. Esse choro é de Deus. Mas quando nós nos envolvemos com a presença de Deus, ei, eu não sei se você já viu um bêbado, rapaz, o negócio é estranho, ele ri sem motivo, ri da própria desgraça. Mas quando nós nos envolvemos com a presença de Deus, existe algo que começa a brotar dentro de nós, que nos leva a ver uma realidade superior, mesmo que estejamos envolvidos com um problema natural, os nossos olhos espirituais se abrem e conseguimos ver além, conseguimos ver depois do problema. E o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Aleluia. Sabe, queridos, eu me lembro, na época que eu era mais novo, né? Criança, na verdade. Não mais pequeno, que como você sabe, eu continuo pequeno. Mas eu me lembro da época que eu era criança e algumas vezes nós morávamos num bairro, isso 40 anos atrás, né? Talvez 38, sei lá. Não tinha nem calçamento na rua que a gente morava, era estrada de terra. Do lado tinha um campo. E eu me lembro que quando chovia, a primeira coisa que eu fazia é pedir para ela se eu podia tomar banho de chuva. Quem já tomou banho de chuva aqui? É de Deus, não é? Verão, banho de chuva, combina. E eu me lembro que algumas vezes ela deixava, outras não. E quando ela deixava, aquilo era uma festa, era algo tão glorioso, né? Mas eu estava pensando nisso hoje à tarde, eu fico imaginando se ela deixasse, mas desse uma instrução, olha, eu deixo, mas só se você usar um guarda-chuva. Ia perder a graça na hora, é ou não é verdade? Porque a alegria é justamente você se molhar todo. Eu me lembro que a gente entrava na poça d'água que corria do lado da rua, a vala, entrava na vala, rolava no barro, que coisa boa. Ficava com o fundo da cueca cheio de lodo. Algumas mais claras tinha que botar no lixo, porque não dava mais. Mas era algo tão maravilhoso. Mas se ela desse uma instrução como essa, olha, eu te deixo, mas só se você for de guarda-chuva e não se molhe. Teria algum sentido? Eu fico imaginando, queridos, que num ambiente como esse, onde a glória do Senhor, o mover do Espírito Santo, a unção está operando, algumas pessoas, elas estão no mesmo ambiente, mas é como se elas estivessem com o guarda-chuva. Perde-se o sentido de estar ali. Elas estão se autoprotegendo da bênção, porque a unção manifesta a bênção. Senhor, eu quero a minha bênção, mas vem para o ambiente, é como se fosse para o ambiente da bênção e botasse um guarda-chuva, para que a bênção escorra pelos lados. Porque a unção do Espírito é que vai fazer com que a bênção de Deus se manifeste, se torne uma realidade na nossa vida. Sabe, queridos, muitas vezes não é nem um guarda-chuva, é uma capa de religiosidade. Veste aquela capa e fica ali, naquele ambiente
de sequidão espiritual, muitas vezes julgando, criticando. Sabe, querido, você faça o que você quiser, desde que seja debaixo da unção. Só não quebra as cadeiras da igreja. Mas se mova no Espírito. Olha só. Para que nós possamos ser tocados pela unção, nós vamos ter que fechar o nosso guarda-chuva, queridos. Você está disposto a fechar seu guarda-chuva? A você ser menos crítico, menos avaliador, e estar com o coração mais disposto em receber de Deus aquilo que Ele tem para a sua vida? Sabe, queridos, para que isso aconteça, talvez a gente tenha que deixar de lado a nossa reputação. Talvez a gente tenha que deixar de lado o nosso sapato de salto alto. A nossa maquiagem. E se borrar. E se borrar, borrou. Você vai tirar ela quando chegar em casa. Não deixa nada tirar de você aquilo que Deus quer operar na sua vida. Não deixa a sua reputação privar você da unção. Agora, somos uma igreja equilibrada. E se você se levantar na hora da pregação com qualquer tipo de movimento estranho, eu vou mandar você parar. Porque nós aqui honramos a palavra de Deus. É ela que nos sustenta, é ela que nos mantém de pé, ela é o pão vivo. E a Bíblia diz que deve ser tudo feito com ordem e decência. E a ordem e decência, na hora do louvor, é você se mover. A ordem e decência na hora da palavra é você dar glória, aleluia, vibrar e receber a palavra. Amém? Eu me lembro um tempo, algumas pessoas talvez lembrem aqui, estava pregando, uma pessoa levantou e disse: pastor, eu quero dar um testemunho. Eu disse: agora não. Quem lembra disso? A moça nunca mais voltou. Eu vou fazer o quê? Eu não vou comprometer um monte por causa de uma pessoa que queria dar um testemunho na hora da palavra. Porque nós fazemos as coisas com ordem e com decência. Reverenciamos a unção, entendendo o tempo e o modo de cada coisa. Ou seja, nem sempre a unção ou o mover está diretamente relacionado com barulho. Porque muitas vezes nós associamos, teve muito barulho, teve muita unção. Mas nem sempre a unção ela está diretamente relacionada com muito barulho. Pode ser que tenha, pode, mas pode ser que não tenha barulho nenhum. E a unção esteja ali, presente. Ou seja, algumas vezes, a unção ela vai trazer um mover de quebrantamento. Algumas vezes, a unção ela vai trazer um arrependimento genuíno no nosso coração. E sabe, queridos, não é porque sabemos que fomos justificados pelo sangue de Jesus, que nós não precisamos nos arrepender de práticas erradas. E muitas vezes a unção vai fazer isso. Ela vai gerar um constrangimento no nosso coração. Ela vai gerar um arrependimento genuíno no nosso coração, um quebrantamento. Muitas vezes a unção ela vai gerar um ambiente de súplica e de oração. A unção faz isso. A unção nos ensina, a unção nos inspira. E nós precisamos considerar a vontade de Deus acima da nossa. Nós somos muito regradinhos. Vamos cantar uma música, recolher dízimos e ofertas, depois mais duas, depois vamos ministrar a palavra e dizer seja abençoado na prática da palavra e até domingo. Mas quem disse que tem que ser assim? O dono do culto não é o pastor da igreja, nem você. Nós precisamos entender o que está no coração de Deus. Talvez tenha momentos que nós vamos estar tão constrangidos com a presença de Deus, que um mover do Espírito vai vir, um peso de glória vai descer, nós vamos nos quebrantar, vamos chorar, vamos nos arrepender, vamos orar, vamos suplicar, vamos interceder, e depois vamos para casa. E isso não significa que não teve culto. Na verdade, talvez seja o melhor culto da nossa vida. Então, nem sempre a unção ela está diretamente ligada a barulho, não. Mas uma coisa é certa.
Unção anda junto com santidade. Unção anda junto com temor. E unção anda junto com excelência. Unção anda junto com santidade, com temor e com excelência. Na verdade, a santidade e o temor e a consagração, elas atraem a unção. Olha só, lembra disso. Santidade, temor e consagração. Eu falei isso no início. Se nós andarmos em santidade, em temor do Senhor e em consagração, nós teremos um imã de unção. Agora, num ambiente de unção genuína, quando de fato existe esse ambiente de unção genuína, você vai perceber algumas coisas. Por exemplo, é fato que num ambiente de unção, uma unção de fato, você vai perceber um nível de excelência em tudo aquilo que é feito. Quando existe unção envolvida, tem excelência envolvida. Quando tem unção envolvida, você vai perceber um zelo maior em fazer as coisas do Senhor. Nós não faremos de forma displicente, não faremos de qualquer forma, não é porque alguém nos pediu, não, existe uma reverência pela presença de Deus. Então é como se Deus estivesse do nosso lado, olhando aquilo que estamos fazendo, então vamos fazer da melhor forma possível. A unção, ela atrai a excelência. Agora, se a unção ela traz excelência, a falta de zelo, a desorganização ou a falta de excelência também sinalizam algo. Quando não há organização, quando não há zelo pelas coisas, quando não há excelência pelas coisas naturais, você pode ter certeza de uma coisa: provavelmente o nível de unção está muito baixo. Às vezes eu estou aqui à tarde e eu vejo a Suzana. Cadê a Suzana? Está aí? Está lá atrás a Suzanita. Arrumando as cadeiras milimetricamente. Ela tem um negocinho que mede. E ela mede cada cadeira dessa que você vem para sentar. A Suzana faz assim, olha para aquela mulher lá. Pense numa mulher de Deus, um presente para o Valdir. O Valdir orou muito, acho que ele fez jejum de 52 dias e meio. Mas eu olho para cá, eu fico vendo Deus na vida dessa mulher. Organizando milimetricamente, uma por uma, 400 cadeiras, rigorosamente, minuciosamente organizadas, para que você venha no culto e esteja tudo preparado para você. Eu não tenho dúvida de que existe uma unção sobre a vida dessa mulher. Porque a unção, ela traz excelência. Se você faz as coisas de qualquer forma, de forma displicente, provavelmente o seu nível de unção está muito baixo. E você precisa crescer. Está comigo? Isaías 32, 8, tem um texto muito interessante. Não precisa abrir não, eu vou parafrasear para você. Vou pedir para você abrir em outro texto logo em seguida, mas basicamente o que diz em Isaías 32, 8... é que o nobre, ele projeta coisas nobres. E pela maneira nobre com que ele conduz as coisas, nobre fala de excelência, pela maneira nobre com que ele conduz as coisas, ele permanece de pé e torna-se poderoso. Olha que texto glorioso. Diz que o nobre, ele projeta coisas nobres, e pela maneira nobre com que ele conduz as coisas, ele permanece de pé e torna-se poderoso. Ei, você foi chamado para andar no nível da nobreza. Foi chamado para andar no nível da excelência. Quando eu digo nível da nobreza, eu estou falando de fazer coisas nobres, coisas excelentes, coisas com zelo, com uma reverência por aquilo que você está fazendo, entendendo que você não está fazendo para homens, mas está fazendo para o Senhor. Sabe, queridos, nobre aqui significa caráter nobre, espírito excelente. Deus deseja que eu e você tenhamos esse caráter. Um caráter que é nobre, um caráter que é irrepreensível, um caráter, queridos, que é irreprovável. Eu falava ontem na aula do Rema, que o desejo de Deus é que o nosso valor, ele vá além dos nossos títulos. Que o nosso valor, ele não acabe quando acabe o culto, porque uma lata vazia com um rótulo bonito não tem valor nenhum.
Ela pode ser muito bonita, mas não tem nada dentro. Mas muitas vezes nós temos aquela postura de crente, a paz do Senhor, irmão. Vem com a roupa toda passadinha, todo bonitinho para a igreja, mas sai porta fora e parece um cavalo batizado. Falando palavrão, agindo de forma contrária à vontade de Deus. Mas o nobre não é assim. O nobre, ele tem um espírito excelente. Nele há algo diferente. O que está nele inspira outros. Existe algo diferente em você. O que é que há em você? Então você vai poder dizer: ei, o que eu tenho é justamente o que você precisa. Sabe, queridos, a unção, ela opera mais facilmente em pessoas de caráter nobre e de espírito excelente. Eu preciso dizer isso para você. A unção, ela opera com mais facilidade em pessoas que têm um caráter nobre e um espírito excelente. E esta unção, ela traz aceleração. A unção, ela traz excelência. A unção, ela traz aceleração. Ou seja, a unção, ela tem a capacidade de acelerar o processo. Eu vou citar algumas situações aqui da Bíblia para você entender como a unção, ela tem a capacidade de acelerar o processo. Quem lembra de Neemias? Neemias, ele foi o responsável por construir os muros de Jerusalém. E ele fez isso em 52 dias. Agora, se fosse hoje, com toda a tecnologia de hoje, dos nossos dias, aqueles mesmos muros, com toda a tecnologia de hoje, levaria 520 dias para serem feitos. Era um muro de mais de 8 metros de largura que circuncidava a cidade de Jerusalém inteira. 52 dias os muros ficaram prontos. Se fosse naquela época, já era muito, porque levaria, quem sabe, mais de 1000 dias. Mas se fosse hoje, levaria 520. Havia uma unção sobre a vida dele, e a unção fez acelerar o processo. O que eu estou querendo dizer com isso? Que Deus está interessado em que você ande em passos mais acelerados. Amém? Porque Jesus está voltando. É muito bom cantar Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas ali fora tem pessoas que precisam conhecer esse Jesus. E a unção está disponível na sua vida. Quando você abre a boca para falar, é Deus falando por seu intermédio. Acelerando o processo. Ah, mas eu estou aqui na igreja, já tem 3 anos, nada acontece. É porque provavelmente o nível de unção está sinalizando vermelho. Porque se você estiver debaixo da unção, o processo vai ser acelerado. Unção tem a ver com separação, com consagração, com santidade. Se você viver essa verdade, eu garanto uma coisa para você. Você vai crescer em 1 ano que levaria 10. Porque a unção promove a aceleração. Amém? A unção, ela também nos traz a qualificação para fazer coisas que nós não poderíamos fazer. Sabe, queridos, a unção, ela qualificou os artífices do templo a fazerem os utensílios. A Bíblia diz que Bezalel e Aholiabe, que foram os 2 responsáveis, eles foram investidos pelo Espírito Santo, ou seja, a unção veio sobre eles, e os qualificou para fazer os utensílios de uma forma perfeita, numa época em que não havia tecnologia para isso. Assim como o Senhor mostrou, assim eles fizeram de uma forma perfeita, porque havia uma unção sobre eles para fazer aquilo que eles não iriam conseguir fazer desqualificados da unção. Ou seja, a unção nos qualifica. Está comigo? Olha só, queridos. Decida se envolver com a unção e você vai se ver fazendo coisas que você não conseguia fazer. Eu garanto isso para você. Coisas que você não era capaz de fazer, você não conseguia fazer. Mas se você estiver debaixo da unção do Espírito Santo, eu garanto algo para você. Você vai se ver fazendo coisas que você se achava incapaz e que na verdade você era incapaz. Mas a unção de Deus sobre a sua vida vai te qualificar para fazer coisas que você vai ficar surpreso com você mesmo.
Muitas vezes nos surpreendemos com os outros. Rapaz, como pode ele fez isso? Mas está chegando o tempo que se você ficar debaixo da unção, você vai se surpreender com você mesmo. Eu não estou falando de ficar orgulhoso. Eu estou falando de você ficar surpreso, entendendo que aquilo não foi você. Você sabe porque você sabe porque você sabe que aquilo só pode acontecer. Ei, só pode ser Deus nesse negócio. Não leve por surpresa. Se a sua mente começar a pensar, fui eu mesmo que fiz isso? Essas palavras, pensa se você está conversando com alguém, aconselhando alguém, e daqui a pouco eu passo por essa situação. É esquisito. A sua mente começa a pensar, isso saiu de mim mesmo? Saiu da sua boca, e a sua mente começa a pensar se aquilo de fato saiu de você. Mas na verdade não saiu de você, saiu do Espírito Santo que habita em você, pela sua boca. Mas a nossa mente não compreende as coisas do Espírito. Rapaz, que negócio glorioso. E saiu de mim esse negócio. É de você, mas fique tranquilo. Até a mula de Balaão falou. É resultado da unção. Amém? A unção, quer dizer, ela traz leveza para nós. A unção faz as coisas difíceis se tornarem fáceis. Fáceis de serem resolvidas. A unção faz com que a gente lide com as coisas de uma forma sobrenatural. Sabe, queridos, eu tinha tudo para não estar aqui nessa noite. Há 3 horas atrás, aproximadamente, morreu o meu padrasto. Vou amanhã de manhã para lá, minha mãe é separada há mais de 30 anos, quase 40. Ela casou de novo, e os dois se converteram. Eu tive o privilégio de batizar minha mãe. Mas ele partiu, assim, acordou de manhã mal, partiu. Hoje de tarde, eram umas 6 horas, recebi a ligação, amanhã de manhã estaremos indo para lá. Eu tinha tudo para não estar aqui, minha esposa não está aqui, mas eu estou aqui. Glória a Deus, vi minha filha cantando. Glória a Deus, é isso mesmo, é assim. Nós não conseguimos compreender com a mente natural o que a unção nos dá a capacidade de fazer. A unção traz leveza em coisas difíceis. Ei, você vai fazer coisas que você achava que não ia conseguir fazer, que pareciam intransponíveis, que eram dificilmente você se imaginava conseguindo fazer, mas a unção do Espírito sobre a sua vida vai fazer aquilo que era difícil se tornar leve. Porque a unção, ela traz leveza, a unção ela quebra o jugo, a unção ela torna leve aquilo que é pesado, a unção faz isso. A unção faz você suportar o insuportável. A unção te capacita a fazer o que você não conseguia fazer. A unção faz isso. Aleluia. Então cuidado quando você diz, mas está pesado demais. Eu não estou conseguindo suportar. Ei, murmurar não vai resolver seu problema. O que vai resolver o seu problema é você mergulhar no óleo. Porque a unção vai fazer aquilo que é pesado se tornar leve. Não é reclamar, não é murmurar, não é criticar, não é julgar. Não, o que vai tornar leve, o que é pesado, é você estar imerso na glória de Deus, mergulhado na unção do Espírito Santo. A unção nos dá essa capacidade. Agora a unção, além de todas essas coisas, ainda ela nos dá sabedoria. A unção, ela traz sabedoria de Deus sobre a nossa vida. Sabe, queridos, há algumas pessoas que se acham tão sábias que provam que são ignorantes. O que é a sabedoria? Sabedoria você não adquire na faculdade. Fulano é sábio, fez faculdade, PhD, RHD, RDZ. Não, sabedoria você não ganha na faculdade. Na faculdade você ganha conhecimento. Sabedoria vem de Deus. E a sabedoria é a habilidade divina para você usar o conhecimento que você tem. Há pessoas que têm muito conhecimento, mas não têm sabedoria, metem os pés pelas mãos, se estropiam tudo. Mas sabedoria é algo divino. Sabedoria vem de Deus. E a unção, ela traz a sabedoria divina em manifestação sobre a nossa vida. Para fazer coisas, para tomar decisões, para você se mover em algumas áreas da sua vida de uma forma sábia e inspirada pelo Espírito. A unção faz isso. Quantos sabem que Salomão foi considerado o homem mais sábio da Bíblia?
Agora, eu vou relatar algumas coisas de Salomão para você entender o porquê que ele tem essa fama. Porque o cabo é famoso. Considerado o homem mais sábio da Bíblia. E lá em 1 Reis capítulo 3, não precisa abrir não, vou parafrasear para você. Mas 1 Reis capítulo 3, de 16 a 28, relata uma disputa entre duas mães por um bebê. Eram duas prostitutas, as duas ficaram buchudas. Uma teve bebê, 3 dias depois a outra teve bebê. Mas a Bíblia diz que uma das mães, ela rolou por cima da criança, a criança acabou morrendo. E aí, à meia-noite, a mãe que tinha o filho morto, pegou o seu filho morto, foi lá, porque ambas moravam na mesma casa. Eram duas prostitutas, moravam na mesma casa, as duas tiveram filhos, diferença de 3 dias apenas. A mãe do filho morto, pegou o filho morto, foi lá, tirou o filho vivo dos braços da mãe que dormia, colocou o filho morto e pegou o filho vivo e levou para ela. O dia amanheceu, aquela mãe acordou e percebeu que aquele bebê estava morto, mas ela conhecia seu filho, não tinha o cheiro dela, não tinha a aparência dela, e logo iniciou-se uma contenda, e ambas diziam, não, o filho vivo é meu, e o morto é seu, e a outra dizia, não, você trocou, o vivo que está aí no seu colo é meu, esse aqui é o seu, e começou-se uma disputa, uma discussão ali, por causa daquela situação. E essa questão chegou aos ouvidos de Salomão, elas foram até ele para resolver essa questão. Era uma das atribuições do rei, resolver questões difíceis. Essas mulheres chegaram até ele, e o rei disse, vocês estão brigando por causa desse menino, né? Traz uma espada aí. Vamos dividir ele no meio, cada um fica com a metade. Parece um absurdo, não parece? Mas rapidamente, uma se manifestou e disse, é isso mesmo, vamos dividir. Porque assim não fica nem comigo, mas também não fica com ela. A outra disse, não faça isso. Deixa o menino vivo com ela. E então Salomão, com esta atitude daquela mãe, ele descobriu quem era de fato a mãe verdadeira daquele menino. E deu o menino vivo para a mãe que abriu mão. Você entendeu? Isso não é sabedoria humana. Nenhuma pessoa debaixo de sabedoria humana faria isso, teria esse tipo de atitude. Isso é uma sabedoria divina, veio por inspiração. Ele descobriu quem era a mãe, entregou o bebê para ela e ficou tudo resolvido. Uma sabedoria divina estava operando na vida desse homem. Agora, veja bem. A sabedoria de Deus, ela vem de Deus. Não vem de uma faculdade, não vem de um curso. A sabedoria de Deus, ela vem de Deus. E a Bíblia diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça. Mas peça sem duvidar, porque se não duvidar, Deus vai dar. Olha que bênção. Você não compra na farmácia, nem na faculdade. Você pede com fé e Deus te dá. Agora, a sabedoria vem de Deus, mas a unção, ela tem um papel fundamental nisso, porque é a unção que vai fazer com que nós recebamos a sabedoria de Deus, não na nossa mente, mas no nosso espírito. A sabedoria humana está aqui, a sabedoria divina está aqui, vem por inspiração. Esta é a diferença. Deus não quer que você seja uma pessoa ignorante acerca dos assuntos da nossa realidade natural, mas Deus quer que você seja sábio espiritualmente falando. Ninguém aqui é contra ir para a faculdade, pelo contrário, eu incentivo você. Só faça o rema antes, para você não ser corrompido lá, que aí a sua fé é consolidada. Amém? Agora, veja bem, a unção, ela vai fazer com que a sabedoria divina, ela caia no nosso espírito. Agora, a unção, além de todas essas coisas, ela vai trazer riqueza sobre a nossa vida. A unção, ela traz sabedoria, e sabedoria traz riqueza. Guarda isso. Unção traz sabedoria, sabedoria traz riqueza. Quando nós lemos o relato de Salomão, encontramos lá em 1 Reis, capítulo 10, uma história da rainha de Sabá. Quem já leu vai refrescar sua memória aí. Mas a rainha de Sabá, ela era muito bela, muito rica, mas ela ouviu um burburinho, boatos, de que havia um homem muito sábio, uma sabedoria diferente operava na vida de Salomão. E ela foi até ele, para ver se de fato aquilo era verdade.
E quando ela chegou lá, ela testificou que era muito além do que aquilo que ela tinha ouvido falar, porque ela viu a maneira com que os seus servos agiam, a roupa que eles vestiam, a comida que estava na mesa. Ela viu, rapaz, o negócio aqui é outro nível, é excelente. E ela percebeu que a sabedoria que operava na vida daquele homem era algo muito além do que aquilo que ela tinha ouvido falar. Agora, quando ela foi até ele, ela não foi de mãos vazias. A Bíblia diz que ela levou um exército junto com ela, e muitos camelos carregados de ouro, de prata e de especiarias. Mas não só aí, diz que haviam navios que também estavam... navio carregado de ouro? Rapaz, acho que não era pouco não. Navios carregados de ouro, de prata e de madeiras nobres que foram usadas para fazer utensílios e instrumentos de música. Ou seja, a Bíblia diz que ninguém antes havia dado tanta riqueza a Salomão como a rainha de Sabá deu a ele. Mas o que ela foi em busca? Da sabedoria. A unção que estava sobre a vida dele deu sabedoria a ele. A sabedoria que estava sobre a vida dele trouxe riqueza para ele. Porque quem buscava a sabedoria trazia junto riqueza. Está entendendo? Ou seja, a unção, ela vai trazer riqueza, porque vai operar debaixo de uma sabedoria divina. Agora, veja bem, quanto você daria, o quanto você pagaria, para ter uma consultoria com Salomão? O homem mais sábio da Bíblia. Pensa você, marquei um horário, sexta-feira, 3 horas da tarde, tem um gabinete com Salomão. Ele vai me ensinar o caminho da riqueza, ele vai me ensinar, ele vai me instruir como é que eu vou ter o meu sucesso financeiro. Todo mundo quer, quem não quer sucesso financeiro aqui? Só se você é um masoquista, todo mundo quer. Imagina, eu vou ter um gabinete com Salomão, o cabra mais sábio, mais rico, e ele vai me ensinar como eu ter sucesso financeiro. Agora, essa 1 hora que eu vou ter com ele vai me custar 20 mil reais. Eu sei que é um valor bem considerável, mas eu sei que o que ele vai me ensinar vai me fazer ganhar muito mais do que isso. Então eu vou pagar esses 20, porque eu vou ter 200, 2 milhões, sei lá. Só estou tentando ilustrar a história para você. Quanto você pagaria para ter uma consultoria com Salomão, para que ele te ensinasse o caminho do sucesso financeiro? A boa notícia é que você não precisa pagar nada. Ele já deixou escrito em Provérbios. Abra sua Bíblia. Provérbios capítulo 3. Provérbios de Salomão. Aleluia. Provérbios capítulo 3, a partir do versículo 1. Você abriu comigo? Diz assim, é Salomão falando por inspiração, falando a vontade de Deus. E ele diz o seguinte: filho meu, não te esqueças da minha instrução, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles te darão longura de dias e anos de vida e paz. Não se afastem de ti a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as nas tábuas do teu coração, assim acharás o favor e bom entendimento à vista de Deus e dos homens. Ei, olha que segredo maravilhoso aqui. Você quer ter o favor de Deus e dos homens? É necessário que andemos em benignidade e em fidelidade. Anda em benignidade, anda em fidelidade, e você vai encontrar não só o favor de Deus, mas também o favor dos homens. Eu quero que você entenda algo: a bênção de Deus, ela passa pela benevolência dos homens. Mas quando encontramos o favor de Deus e o favor dos homens, já é. Olha só, aqui está dizendo o seguinte no versículo 5: confia no Senhor de todo o teu coração. Está ensinando a ter uma vida de fé. E não te apoies no teu próprio entendimento. Ei, não se firme na sua sabedoria humana, não se firme nos seus títulos, não se firme na sua poupança, na sua conta bancária, não se firme na sua empresa, se firme naquele que tudo pode.
Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, nós precisamos colocar o Senhor à frente em cada área da nossa vida. Seja na área conjugal, profissional, ministerial, não importa. O Senhor tem que estar junto, porque Ele vai aplanar os caminhos. Amém? Versículo 7 diz, não sejas sábio aos teus próprios olhos. Ei, não tenha um conceito elevado de si mesmo. Não pense de si mesmo além do que convém, dizem outros textos da Bíblia. Não seja sábio aos teus próprios olhos, mas teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para a tua carne e refrigério para os teus ossos. Verso 9 diz, ei, aqui está o segredo do sucesso financeiro. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Para um pouquinho, olha para cá, deixa eu me explicar o que é isso. Honrar o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de toda a tua renda, significa que quando você traz os seus dízimos e as suas ofertas, você não está honrando o pastor da igreja, os líderes da igreja, você está honrando o Senhor, é o que está dizendo aqui. Honra o Senhor com os teus bens, ou seja, talvez tenham coisas que vão além dos seus dízimos. Você está comigo? É o que está dizendo aqui. E diz com as primícias, primícias é a primeira parte. Ou seja, a primeira coisa que nós devemos fazer quando recebemos o nosso salário é separar a parte que não é nossa. Porque se usamos uma parte que não é nossa, logo isso é roubo. E ninguém se dá bem roubando do Senhor. A primeira parte. Versículo 10, aí traz o resultado do sucesso financeiro. Assim, se encherão de fartura os teus celeiros, e transbordarão de mosto os teus lagares. É claro que aqui está usando uma linguagem figurada. Mas quem está falando isso é Salomão. O mesmo Salomão que diz, corta o menino no meio. É o mesmo Salomão que usou daquela situação para descobrir quem era a mãe verdadeira. É o mesmo Salomão que falou verdades aqui que devem ser consideradas porque ele não errou. Primeiro porque ele estava falando debaixo de sabedoria divina. Amém? Agora, a unção, ela também traz livramento. Olha quanta coisa a unção traz. A unção, ela traz livramento sobre as nossas vidas. Basta ver a vida de Jesus. Jesus era um ungido de Deus. E Jesus estava ali prestes a ser preso, em alguns lugares perseguido. E a Bíblia relata situações onde Jesus ele escapulia entre a multidão sem ser percebido pelas pessoas. Rapaz, que negócio é esse? Parece tem um desenho, filme, não sei, que põe um manto de invisibilidade, eu não sei nem o nome. Né? Rapaz, isso é do capeta, não fala isso aí não. Estou brincando. Olha só. Parece que ele tinha um manto de invisibilidade sobre ele. Ele não era Harry Potter. Pelo amor de Deus. Não vem com esse negócio aí, não. Mas a Bíblia diz isso. Ele estava sendo perseguido no meio da multidão. Pensa, um cara perseguido por várias pessoas. E de repente, ele sai. Ele não foge, ele sai por entre a multidão sem ser perseguido ou percebido. Isso me mostra que a unção traz livramento. Amém? Existem outras situações da Bíblia que nós vemos isso. Lembra de Daniel na cova dos leões? Rapaz, Daniel era um cabo ungido. Eu não sei se ele usou o leão de travesseiro, ou se ele usou... É porque tem uns desenhos das crianças, né? Que Daniel está deitado em cima do leão, faz o leão de travesseiro. Mas a Bíblia não diz isso, né? Então, não vamos dizer aquilo que a Bíblia não diz. Mas pode ser que ele usou o manto da invisibilidade do Harry Potter, e o leão não viu ele, né? Acabei com a minha mensagem agora, né? Gente, eu só estou tentando tornar fácil as coisas para a gente entender, amém? Fato é que havia uma unção que trouxe livramento. Assim como foi com Jesus, vai dar tudo certo, gente. Assim como foi com Jesus, também foi com Daniel, amém? Agora, Daniel era um homem ungido não apenas porque ele era um homem de Deus, mas porque ele orava com diligência, ele tinha regras na sua vida de oração.
Era um homem que não se contaminava com os prazeres desse mundo, com as iguarias do rei. Era um homem que não escondia suas convicções de fé. Ele não era um crente secreto, não. Ele orava de janela aberta. Ou seja, ele não tinha medo, porque ele sabia que a unção que estava sobre a vida dele iria livrá-lo de qualquer situação. Pode deixar a janela aberta, vou orar ao meu Deus, porque a unção que está sobre a minha vida me livra. Ok? Só para você entender como há livramento para quem está debaixo da unção. Davi disse: quem ousaria tocar no ungido do Senhor e ficaria impune? Rapaz, se você estiver mergulhado na unção de Deus, fique tranquilo, ninguém vai tocar em você. E se tocar, vai se lascar todinho. Quem ousaria tocar no ungido do Senhor e ficaria impune? Agora, esse mesmo livramento, ele está disponível para mim e para você hoje. Amém? É o mesmo livramento que está disponível para mim e para você ainda hoje. Quando olhamos para Isaías, descobrimos que Isaías 43 diz o seguinte, abra sua Bíblia, nós já vamos concluir aqui a mensagem. Mas abra sua Bíblia em Isaías 43, verso 2. Aleluia. Você está aí? Isaías 43. Versículo 2 diz o seguinte: quando passares pelas águas, eu serei contigo. E esse é motivo para se alegrar, não é? Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão, não te afogarão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, e nem a chama arderá em ti. Agora, isso é uma promessa do Senhor, para mim e para você. Tudo que eu e você precisamos é viver debaixo dessa unção. Isso significa, queridos, que não está falando que você vai passar pelo rio, pelo fogo. Aqui é uma linguagem figurada de adversidades. É aquilo que está lá em Salmo 23. Ainda que ande pelos vales da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Você pode ficar de pé nesse momento. Aleluia. Eu quero orar com você, entendendo que tudo aquilo que nós aprendemos hoje, nessa noite, acerca daquilo que a unção nos disponibiliza, o que é ter uma vida debaixo da unção, reverenciar a unção do Espírito. O que nós podemos fazer por meio da unção de Deus operando na nossa vida? O que é que nós podemos agir, de que forma nós podemos agir, as decisões que devemos tomar, debaixo de uma inspiração divina, porque a unção está sobre. Quantos livramentos ainda teremos, porque a unção de Deus está sobre a nossa vida. Sabe, queridos, eu tive uma experiência, eu vou terminar contando isso para você. Você pode até achar que eu sou louco, e eu vou dizer que você vai ter razão se você achar, porque eu sou mesmo. Me lembro uma vez, estava viajando eu, minha esposa e mais 2 pessoas dentro do carro. Isso uns 15 anos atrás, talvez. Estávamos ali num tempo de oração intensa. Era uma viagem que levaria umas 4 horas. E de fato levou as 4 horas. Mas nós começamos a orar, e quando nós terminamos de orar, nós estávamos no lugar e parecia que tinha passado 10 minutos. Foi uma coisa sobrenatural. É como se nós tivéssemos sido transladados do ponto inicial para o ponto final. Mas havia um peso de glória naquele carro, tão grande, mas tão grande. Nós não lembramos nem das cidades que nós passamos. Parece uma loucura que eu estou falando. Mas tem coisas que só pessoas espirituais conseguem entender. A Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Não é com a razão, é com o Espírito. O que eu estou querendo dizer para você é que se você sair daqui nessa noite entendendo o que a unção é capaz de fazer na sua vida, você nunca mais vai levar o mesmo tipo de vida. Cada decisão, cada coisa que você vai fazer, você vai considerar a unção de Deus operando na sua vida. Mas lembrando que a unção, ela opera em uma vida de consagração, de separação e de santidade.